Bom dia a todos vocês. Mais uma vez, uma gratidão ao Senhor por estar aqui pela primeira vez no CIAP, desfrutando desse momento tão especial. O estado do Paraná e a igreja tem vivido aqui nesses dias. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, esse privilégio que Ele me concede de estar aqui diante de vocês, para também, ainda nessa primeira oportunidade, ter o privilégio de ministrar a palavra. Então, é uma honra para mim, diante de tantas e tantas pessoas, e eu creio que estão aqui, que têm um talento, um dom, uma vida, um ministério com muita relevância na igreja e com muitos anos. Deus me concede estar aqui em meio a vocês, estar fazendo parte do grupo que vai estar ministrando palavras que vêm do coração de Deus. Eu me sinto honrado, de verdade. Me sinto acolhido, não só por estar aqui com o meu conterrâneo, meu carioca, irmão Mateus, irmã Tayane, a Elisa, que nos tem recebido com muito carinho também na casa deles. Eu me sinto honrado. Pastor Anderson, minha gratidão ao Senhor pela sua vida, nossa amizade e nosso respeito, o carinho que tenho. Ano de 2012, me lembro, quando tudo isso começou, lá no Rio de Janeiro, sem mesmo conhecê-lo, mas me lembro muito bem como Deus o levou até lá. E de lá para cá, Deus tem nos preservado esse carinho, essa amizade. E louvar a Deus pelo seu ministério, pelo distrito que o senhor tem conduzido com a unção de Deus ao lado da sua digníssima esposa. Isso é uma figura à parte, nossa irmã Rita. Coisa linda de Deus. É o contraponto aí na vida do pastor Anderson, real. O equilíbrio. Mas Deus seja louvado na vida da senhora. Louvado seja Deus. Tive o privilégio ontem de estar, ontem não, na quinta-feira, almoçando lá com a família. Obrigado. Foram muito bem recebidos também na família. Então, os irmãos que fazem parte da direção, quero já aproveitar também gratidão ao Senhor pela vida de vocês, pastor Júlio. Uma honra estar aqui com vocês. O trabalho de vocês com excelência aqui na organização, tudo funcionando maravilhosamente bem. Eu não sei o que deu errado, porque não deu para ver o que deu errado, mas se deu errado a gente não viu, mas nós louvamos a Deus porque se erraram, procuraram acertar a tempo. Nós não vimos, foi muito bem feito, com excelência, e é muito bom estar num lugar onde pessoas estão trabalhando com excelência, com carinho, dedicação, esforço. Não é fácil, mas Deus deu a vocês a capacidade de fazer mais uma vez um CIAP funcionar. Estou no último, mas vi que vocês estão com bastante excelência nesse lugar. Então, louvo a Deus. Aos amigos, aos irmãos, àqueles que são mineiros, uai, os paulistas, os brasilienses, os gaúchos. Eu louvo a Deus por todos vocês na minha vida, amo vocês de coração. A minha gratidão a Deus pela amizade de vocês e as orações que têm sido feitas na minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, no meu ministério. Antes de ministrar, eu sei que eu tenho um tempo aqui precioso nesta manhã, eu não quero desperdiçá-lo, não quero desperdiçá-lo mesmo, quero aproveitá-lo com muito afinco. Mas através de cada palavra que Deus tem ministrado aqui neste lugar, eu, eu, durante algum tempo, Deus tem me dado o privilégio de pastorear. E uma das coisas que a gente aprende no desenvolvimento do ministério pastoral é dar conselhos e aconselhamentos. E a gente vai aprendendo, e com cada conselho que nós damos e com cada situação que a gente vive, a gente vai aprendendo algumas coisas no nosso ministério. E também a gente aprende que o ministério ele tem muitos desafios, principalmente o ministério pastoral, de liderança. E um dos desafios que eu mais reluto, eu digo e luto para que eu possa vencer no meu ministério, e esta é a palavra que eu quero deixar aqui, diante de tudo que eu ouvi, através da vida de cada um dos ministrantes aqui neste lugar. Eu cheguei a compartilhar um pouco ainda nos bastidores com alguns irmãos, mas essa palavra está ardendo no meu coração. Não é a palavra desta manhã, mas é um conselho pastoral. Se eu posso aproveitar o SIAP, é um momento de instrução. Eu quero deixar esta palavra aqui ao coração de vocês. Todo líder
Todo pastor, aquele que está exercendo o ministério de liderança, ele vai aprender a lidar com um grande desafio no seu ministério. Ele vai precisar aprender a lidar com a ingratidão. Você vai precisar aprender a lidar com os ingratos. Quantos estão comigo nessa manhã? O livro de Lucas 17, de 12 a 18, conta a história dos 10 leprosos. E diante de uma, eu digo, relutar e de lutar isso dentro de mim, porque os ingratos, eles não desciam na minha garganta. Estou te confessando. Os ingratos não desciam na minha garganta. Eu sou filho de um pastor que foi um exemplo para a minha vida como homem de Deus, e ele me ensinou muitas coisas, e ao vê-lo fazendo a obra de Deus e o que ele passou, isto me entalou por muitos anos. Estou ontem com muita habilidade do Espírito, estava ministrando aqui para nós aqui sobre Demas. E quando ministrava ali para nós, eu estava ali, meu Deus, é o que o Senhor tem queimado no meu coração a dar um conselho, uma palavra, se é que eu posso fazê-lo com a minha eternidade. Tenho 45 anos, eu tenho 15 anos de pastoreio na igreja, sou novo, mas isso me ensinou muita coisa. Aprender a lidar com os ingratos. Os ingratos recebem ajuda. Os ingratos são ministrados. E no texto que eu me referi a você, que Deus me ensinou, Lucas escreve sobre quando Jesus vai estar curando os 10 leprosos. Mas o Senhor me ensinou que os 10 leprosos não levaram em consideração nada do que o Senhor fez. E o ingrato é assim. Ele não leva em consideração nada do que você fez por ele. Você pode ter ensinado, você pode ter educado, tirado ele da lama, amado, respeitado, levantado, colocado ele numa posição que ele nunca viveu, mas ele vai olhar para você um dia, vai dar um beijo, virar as costas e vai te dar um tchau. Sem te explicar, sem te agradecer, e simplesmente ele vai embora. Os leprosos são curados, mas Jesus disse onde estão. Não houve quem voltasse para agradecer. Uma palavra para você aqui nesta manhã. A ingratidão já aconteceu. Mas isso não diz respeito a você. Isso diz respeito ao ingrato. Mas a indiferença e a ingratidão não podem apagar o teu ministério. Trabalhe isso dentro de você, para que isto não lhe contamine. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Cuide de pessoas, mas não espere o retorno delas. Em nada. Nunca espere o retorno. Estou pregando para você um aconselhamento. Nunca espere o retorno de pessoas. Nunca crie expectativas. De qualquer maneira, não seja você a criar expectativa sobre pessoas. Isto vai permitir com que você resolva questões dentro de você sem depender das respostas que eles vão trazer a você. Imagina Jesus indo curá-los. Jesus, ele tinha uma vantagem sobre nós. Amém? Ele tinha uma vantagem sobre nós. Ele já sabia que eles seriam ingratos. Ele foi curá-los, mas ele não foi surpreendido. Ele já sabia que eles iriam embora. Mas a única motivação de Jesus
não estava baseada nas respostas deles, mas ele é Senhor que cura. E ele ia passar por aquele lugar para curar alguém que precisava. Alguém precisava ser curado, ele cura. Alguém precisava ser levantado, ele levanta. Sem se preocupar com a resposta que ele vai trazer. Ajude, doe seu tempo, doe sua atenção, auxilie, faça o que você precisar fazer. Mas, se por acaso a ingratidão vier, o teu coração estiver preparado, menos frustração você terá, menos dor de cabeça você terá. Teu coração ficará em paz. Eu fiz o que precisava fazer. E o nome do Senhor, ele sempre será glorificado. Quando o assunto é ingratidão, devemos considerar que ela, em algum momento, pode vir de nós mesmos. Segundo ponto. Quando nós falamos dos ingratos, tome cuidado para que você não seja um. Vamos lá de novo? Quando falamos de ingratidão, tome cuidado para que você não seja um. Veja no seu dia a dia se você tem sido grato às pessoas que lhe ajudam. Filhos, veja se você tem sido grato aos seus pais. Você está no ministério, seja grato aos seus líderes. Se você está na igreja, seja grato ao seu pastor. Se você foi salvo, seja sempre grato a Jesus. Nunca esqueça de que pela ingratidão de alguém, não sejas contaminado por ela e a ti mesmo te faças o ingrato. Eu termino esta palavra para que você adote algo que já foi ministrado aqui. Adote algo que vai fazer tal diferença na tua vida. Cada vez que você acordar pela manhã, seja grato. Seja grato por tudo aquilo que Deus ele tem feito por sua vida. Acorde de manhã e seja grato. Faça as coisas para o Senhor e seja grato. Pregue a palavra, pastor, e seja grato. O ministro do Senhor, faça a obra do Senhor e seja grato. Isto vai fazer com que a tua vida flua todos os dias em que você viver dentro do ministério que Deus te chamou para viver. Receba esta palavra. Conselhe uma palavra no coração de alguém que tem lutado, mas é a minha oração. E eu disse mais uma vez para Mateus nessa manhã: aprenda a lidar com os ingratos. E se você aprender, você vai viver muito melhor dentro da casa de Deus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Fiquemos de pé, por favor. Senhor Jesus, que nesta manhã a tua palavra, que é poderosa, fiel, verdadeira, digna de toda a aceitação, ela venha, Senhor, mais uma vez ao nosso encontro. E haja perfeita sintonia do teu falar e do nosso ouvir. Fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. No nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo, convido você a abrir a palavra do Senhor. Capítulo de número 4. Primeiro Timóteo. Capítulo de número 4. Nós vamos ler um texto nesta manhã. É uma missão de, por alguns instantes, falar com a igreja sobre os dons de Deus à igreja. Eu gostaria de, nesta oportunidade, nesse tempo que tenho,
falar-lhes sobre os dons de Deus que estão em nós. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, por favor, no nome de Jesus. Como disse, vamos falar sobre os dons de Deus que estão em nós. Como muito bem já foi por mim, eu creio, pavimentado o caminho. Estávamos ontem ouvindo sobre o final da vida do apóstolo Paulo. As cartas escritas a Timóteo estão trazendo para nós, como bem ouvimos aqui, sobre a carreira de Paulo que está por se encerrar. O ministério de Paulo, que com muita relevância foi uma revolução para o tempo da igreja, está agora se encerrando. A Bíblia nos mostra que Paulo ele está neste capítulo, no capítulo 4, mas também na sua segunda carta, trazendo conselhos para a igreja. É uma carta de 1ª e de 2ª Timóteo, que é uma instrução verdadeira para o ministério. Quanto já ouviram falar sobre ministério, muitos textos a respeito do ministério são retirados destas cartas escritas por Paulo a Timóteo. Aqueles que desejam fazer parte do ministério, por algumas vezes foram ensinados, ou na maioria das vezes, a ler o primeiro requisito que a Bíblia nos traz sobre pastor, obreiro da casa do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, fala que aqueles que desejam a excelente obra, ou seja, desejam o ministério, isto é uma coisa excelente. Mas ele também fala que para isso acontecer, alguns requisitos são necessários. Não é isso? Para fazer parte do ministério, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, amável, inimigo das contendas, não ganancioso, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em disciplina. Ele precisa governar a sua casa, senão ele não poderá organizar e governar a igreja do Senhor. Ok? O ministério é dotado de responsabilidades. E o capítulo 3, ele define isso para aqueles que querem ser obreiros, pastores, diáconos. Paulo, ele vai escrever sobre o desafio que alguém que quer assumir o ministério, ele precisa daquilo que o pastor, com muita maestria, ministrou para nós. Não só desenvolver na utilidade daquilo que fará, ele terá que ter caráter naquilo que faz. Respeito daqueles que lhe veem todos os dias dentro de casa. Porque se esse governo não for exercido dentro da sua própria casa como exemplo, ele não tem, e Deus não dá aval para ninguém fazer nada na sua obra que ele não tem capacidade de fazer dentro da sua própria casa. Paulo fala isso. Paulo ensina isso. No ministério, ele traz instruções. Paulo é aquele que, em igrejas, ele reconhece que existem igrejas poderosas, igrejas talentosas, igrejas que recebem de Deus
a dádiva do Espírito Santo. A igreja de Corinto é uma dessas igrejas. Onde Paulo chega nesta igreja e ele percebe nesta igreja uma desenvoltura. Homens e mulheres talentosos dentro desta igreja, com dons que estão sendo repartidos dentro desta igreja. Mas mesmo assim, Paulo percebe dentro desta igreja, Paulo olha e percebe dentro desta igreja que homens que estão ali com dons, homens que estão ali com autoridade vinda de Deus, porque Deus dá isso aos homens, isso vem de Deus, isso vem do céu, mas não conseguiam administrar dentro deles suas emoções, pastor Daniel. Conseguiam administrar as suas emoções. Faziam panelas na igreja de Corinto. Alguns queriam que Paulo fosse, alguns queriam que Pedro fosse, alguns queriam que Apolo fosse. Eram homens espirituais, tinham dons, mas eles não sabiam administrar as suas emoções. Paulo fala de ministério, Paulo fala de dons, e por muitas vezes, todas as vezes que Paulo se refere à igreja, ele fala do dom, mas muitas das vezes ele fala da definição daquilo que o caráter do homem, daquilo que as emoções do homem, daquilo que a vida do homem também requer. E eles estejam vivendo. 1 Coríntios, capítulo de número 13, fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele fala que Paulo está de alguém que é espiritual e que tem dons, mas se ele não tiver amor, de nada isto vai valer para o seu ministério. Ele tem talento, ele tem dons, ele fala em línguas, ele dá os bens aos pobres, ele faz tudo, mas ele não tem amor. Ativista. Ministério não é ativismo. Alô? Ministério não é ativismo. Tem pessoas que fazem simplesmente por fazer com talento. E fazem. E sabem fazer. Mas não têm amor. Esses não são apostólicos. Aleluia. Eu vou de novo. Esses não são apostólicos. Eles dizem que são pentecostais. Estão como pentecostais gritando. Estão, desculpe o termo, arrotando. Fala em língua mais do que todos vocês, interpretam mais que todos vocês, mas Deus olha para o coração e percebe, eles não têm amor, então não vale de nada. O ministério tem dons, mas eles não têm amor. Mas também na Bíblia, e eu quero que você escute isso, Paulo vai ver pessoas que recebem dons. Paulo vai olhar também para pessoas que recebem o dom de Deus. E ele está olhando agora para este jovem chamado Timóteo, que recebeu um dom, recebeu do Senhor uma dádiva, mas ele não está conseguindo exercitar, nem com amor, ele não exerce nem com ativismo, ele não exerce nem por causa do seu caráter. Se esse dom que ele recebeu está guardado dentro dele. Paulo, ao olhar para esse jovem, ele vê algo que ele nunca, talvez ele tenha visto dentro da igreja. Alguém que tenha dom e não quer usar. Sabe que recebe de Deus um dom e não quer usar. Nem por ativismo. Usar o que ele quer. Usar. Ele simplesmente recebeu o dom e ele não quer usar. O texto nos diz que este homem recebe um dom de Deus. Um dom significa ativar. Significa presente de Deus. Graças a Deus que não é aquele presente que estava aqui ontem. Pastor Daniel, louvado seja Deus.
Aleluia. O dom de Deus é uma dádiva, um presente dado por Deus. Ou seja, dons são indicados por Deus e não pela escolha de homens. São os homens que decidem indicar os homens para um determinado propósito. Não são homens que escolhem alguém para o ministério, mas o próprio Deus que os indica. Assim, esses homens fluem o Espírito de Deus e recebem esses dons em suas vidas. Com você na palavra. E mais uma vez nós vamos aqui fazer algumas leituras. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo de número 12, capítulo de número 4 ao versículo de número 11. Vamos ler a palavra? Vamos olhar para as dádivas que o Senhor ele dá para os seus santos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4 até o versículo de número 11. Vamos ler juntos nessa manhã. Diversidade de dons, mas o Espírito, diversidade de ministérios, mas o Senhor, a diversidade em operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Cada um pelo Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outros, a operação de maravilhas. A outros, profecia. A outros, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele é. Como ele quer. Ele diz que isso sim, dons de Deus. E talvez esse seja um dos principais que nós conhecemos da palavra. Talvez aqueles que a gente imagina que são os mais relevantes dados por Deus. Mas o texto continua, igreja. O texto continua aí. O versículo de número 28 do mesmo capítulo 12, a Bíblia continua ensinando através do apóstolo Paulo sobre dons que Deus dá. Versículo de número 28. A uns estabeleceu Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Dons dados por Deus aos homens. Olhando ainda para a palavra de Deus e falando acerca de dons que Deus dá para os seus filhos, dons que Deus dá para nós. Livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo de número 8, também nos fala daquilo que o Senhor Deus dá, que o Senhor concede àqueles que estão nesse corpo, nesse tabernáculo. A Bíblia diz que Deus dá. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12, do versículo 3 ao versículo de número 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Está falando aqui para nós alertarmos sobre aqueles que recebem coisas do Senhor, não se ensoberbecerem. Antes pense com moderação, equilíbrio. Pense com moderação, equilíbrio. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, e em Cristo, e membros um dos outros. Tem diferentes dons. Olha que coisa linda. Diferentes
dons, que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquem-se ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olhando a palavra de Deus, olha quantas coisas Deus derrama sobre a vida da sua igreja. Olha quantos dons. Olha quantas dádivas. Olha quantos presentes são dados para nós. Deus concede esses dons para a edificação da sua igreja. A segunda coisa que nós lemos, Timóteo havia recebido de Deus dom. E qual é o dom que Timóteo recebeu? Segundo o texto da Bíblia. Segundo o que nós lemos em 1 Timóteo 4,14. A Bíblia nos mostra que Timóteo havia recebido um dom, pastorear uma igreja. E o texto nos diz que isso tinha ocorrido por mediante a uma profecia com a imposição de mãos. Então, escute, o dom de Timóteo tinha sido reconhecido publicamente, ou seja, ele poderia realizar aquela tarefa. Por quê? Porque Deus o tinha chamado à responsabilidade. Deus havia o capacitado para realizá-la. Mas, por algum motivo, Timóteo estava desprezando esse dom que estava sobre a sua vida. Ele diz que quando Paulo olha para ele, e aqui está a mensagem nesta manhã. Paulo, quando olha para Timóteo, percebe que ele está agindo diferente de todos aqueles a quem ele já encontrou por igrejas aonde Paulo teve a oportunidade de falar. A Bíblia diz que Deus usa Paulo para incentivar a Timóteo. No versículo de número 13, capítulo de número 4 de 1 Timóteo, Paulo diz para Timóteo, e no versículo 13 ele diz: insiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Aleluia. Ele diz, o apóstolo Paulo, para Timóteo: você recebeu um dom do Senhor em sua vida, não despreze ele. Deus falou contigo através de um profeta. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Que aquele homem estava, irmãos, num culto como nossos cultos acontecem em nossas igrejas. Ele estava no culto, diz a Bíblia, de um profeta. Foi levantado por Deus e contou para a vida que Timóteo disse: você tem um dom por Deus. Ele recebeu, irmãos, uma palavra profética sobre a sua vida. Existe um dom que Deus está derramando sobre a sua vida. Não era uma profetada, não era um revelamento, era um povo refrênico, aquele que não vendo, engrandecendo o nome do Senhor. E no meio, irmãos, de uma congregação cheia do Espírito Santo, onde os Espíritos estão sendo derramados, e a palavra profética, ele liberou o coração daquele jovem, Paulo olha para ele e diz: você tem um dom. Foi nem tudo que Deus te deu. Foi nem tudo que o profeta levantou-se e disse: você tem um dom de Deus sobre a tua vida. E isto não só foi suficiente. Além do profeta ter se levantado, eu estou dizendo para ele: os presbíteros, aleluia, os anciãos da igreja, os líderes da igreja, eles também publicamente viram a sua vida como exemplo e eles impuseram as mãos sobre a tua vida. Mas a intercessão do presbitério, os anciãos, os líderes,
Pastor Estênio, aqueles que têm visão dos homens que estão na casa, eles vêm para dentro e põem as mãos, aleluia. O presbítero impôs as mãos, mas mesmo assim, a Bíblia diz que Timóteo está dentro dele, expressando o dom que está sobre ele. Mas Paulo diz, no versículo de número 15, medita nestas coisas. Olha, medita nestas coisas. Nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Sabe o que Paulo está dizendo? Isso que está guardado precisa ecoar. Isso que está sendo desprezado precisa ecoar. Da geração que se levanta, sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou combatendo o bom combate, mas a minha carreira está acabando. Eu estou encerrando o meu ministério. O ministério não para em mim, Timóteo. O ministério precisa continuar em ti. Faça obra. Medite nessas coisas. Porque o ministério precisa acontecer continuamente. Timóteo, que ele tinha requisitos necessários para realizar a obra em Éfeso. E não era um lugar tranquilo, era Éfeso. Historiar em Éfeso. O texto faz refletir sobre quanto ainda neste tempo que se chama hoje, pessoas estejam hesitando em viver o seu chamado. E é possível que nesses dias, servos de Deus que aqui estão, neste SIAP, estejam negligenciando o dom que foi dado por Deus em suas vidas. Mas eu vim aqui como profeta. Eu vim aqui como boca de Deus. Eu vim aqui dizer, como Paulo disse, assim como o corpo tem muitos membros, mas todos os membros, cada um deles tem uma função, assim também nós somos um corpo em Cristo, e membros uns dos outros, e temos diferentes dons pela graça que nos foi dada. Eu te digo nessa manhã, não despreze o dom que há dentro de você, não despreze o dom que há dentro de você. Se é profecia, fetiche. Se é ministério, se é ministério. Se é ensinar, ensine. Se é presidir, presida. Se é é você, em posses, em dinheiro. Abençoe a obra que se chamou, seja liberal para contribuir. Talvez você não pregue, talvez você não acerte, talvez você não profetize, mas deixe uma conta abençoada, deixe uma conta maravilhosa. Esse aqui, pensar em cenários, talvez você não sabia que Deus tem que ver dinheiro, é a palavra de Deus. Se você foi chamado para liderar, lidere com diligência. E talvez o seu ministério seja a ser misericordioso na igreja. Pastor, ministério de misericordioso tem. E a Bíblia diz: aqueles que recebem o dom de misericórdia, façam isso com alegria. Que vão se colocar no lugar de outras pessoas. Chegam na igreja batidos. Olha o ministério da tua vida, minha irmã. Em São Paulo, cuidando de viúvas, cuidando de mulheres que estão desprezadas, estão sem um braço, sem um auxílio. Mas Deus levantou vocês, aleluia, para trazer alegria no meio da dor. Alegria de viúvas, alegria de mulheres que estão solitárias, alegria de homens, alegria de pessoas. A misericórdia, a alegria, é o dia do Senhor. Esse ano, o ano de 2026, encontre lá dentro de você. Você está preocupado com a possibilidade de Timóteo deixar de lado o dom que Deus lhe havia concedido. E ele está preocupado. Tanto está preocupado. Não está preocupado. Que na segunda carta, ele vai reiterar a palavra que foi dada a Timóteo.
Paulo, na segunda carta, traz a memória de Timóteo. E aqui é a habilidade que tem aquele que está preparando um sucessor. Aleluia. Paulo está preparando alguém, mas ele vai recapitular algumas coisas da vida de Timóteo. Na segunda carta, Timóteo, ele vai lembrar aquele jovem, mas a tua memória, tudo que havia de mais precioso e que habitava no coração da tua avó Lloyd. E havia na vida da tua mãe Eunice, e que eu tenho certeza que também habita dentro de você. Sabe o que Paulo está dizendo? E antes dele chegar, convidá-lo para estar despertando o dom que havia nele. Sua avó já tinha feito isso. Sua mãe já havia feito isso. E agora Paulo está chegando na vida dele para fazer isso. E vó, e mãe, faça obra, Senhor, acontecer. O ministério do teu filho será influenciado pela tua vida. Vai influenciar a vida do teu neto. Vai influenciar a vida do teu neto. E um dia, e ele pastorear uma igreja. Ele está muito de assumir. Porque ele sabe da responsabilidade. E talvez alguém esteja assim, com medo de assumir uma responsabilidade. Mas Paulo vai lembrar a ele. Eu lembro e trago a sua memória fé verdadeira, não fingida, que habitava na tua avó Lloyd, tua mãe Eunice, e que eu tenho convicção também que habita na tua vida. Paulo está descrevendo algo que não aconteceu em nenhuma das igrejas. Ele está percebendo que é um jovem que não quer usar o dom como ativista, que não quer usar o dom sem amor, que não quer utilizar o dom de qualquer maneira, mas ele precisa ser despertado pelo Espírito a desenvolver o talento que ele tem, e ele nem tem dimensão da cidade dele. Por isso, em 2 Timóteo, capítulo de número 1, no versículo de número 6, Paulo escreve para Timóteo declarando: desperta o dom de Deus que em ti foi dado pela imposição de mãos. Desperta o dom que há em ti. Ele foi dado por imposição de mãos. Estou pregando para você que já fez o IBA. Você já esteve aqui nesse altar. Já impuseram as mãos em você e o dom está guardado aí dentro. Estou pregando para você que você já esteve na escola dominical e você já tinha dito para o pastor: eu quero ser útil na obra do Senhor. Chegou um tempo que você guardou, trouxe o presente de volta para o coração. Estou ministrando para aqueles que estão na caminhada e diante de tudo que estão vendo no ministério e principalmente dentro da nossa igreja. Estou pregando aqui para você. Você imaginou que isto nunca iria acontecer? Tu estás assustado. Tu estás dizendo: Deus me livre. Eu já não ia entrar e agora mesmo que eu não entro. Não desprezes o dom que há em ti, mas muito pelo contrário, desperte o dom que está em ti, porque isto já foi feito por imposição, que não estou no ministério desta igreja. Creia, não foi porque tu é bonito, porque tu tem talento, porque Deus olhou para você e viu em você algo poderoso para realizar no meio desta geração. É um grande estímulo saber que Deus não apenas chama,
mas Deus também capacita-nos para a sua obra. Não temos em nós mesmos coisa alguma que nos capacite para lhe servir, pois o ministério vem inteiramente da parte de Deus. Não temos em nós nenhuma capacidade. E Paulo declara isso em 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 12. Eu dou graças a Deus, que me tem confortado. Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, colocando-me no ministério. Quando Deus te colocar, e quando Deus te colocar, escute-me nessa tarde, nessa manhã, desculpe. Não seja passivo. Quando Deus colocar um dom na tua vida, não seja passivo. Não passe para outro. Não diga que tem gente para fazer. Não diga que tem muita gente habilidosa. Gente que sabe fazer melhor do que ele. Não, Deus colocou um dom dentro de você. E o que ele falou com você não fará com mais ninguém. É particular para cada um. Não seja passivo, mas cultive os dons de Deus. Cultive os dons de Deus dentro da sua vida. Como cultivar, pastor? Olha que o apóstolo Paulo declarou para Timóteo. Se você quer pastorear uma igreja, leia. Leia. Se esforce em continuar lendo. Medita nessas coisas. Ocupa-te nelas. Se tem uma coisa que você vai precisar fazer, talvez você fique perguntando, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Porque talvez você não está se ocupando com o dom que Deus te deu. Pergunte para qualquer líder, qualquer ministro, qualquer pastor. Está aqui nesta manhã. Se ocupa com o dom de Deus. Pergunta se ele tem tempo para brincar. Pergunta para ele. Se ele não criar tempo, ele fica tão ocupado com aquilo que ele faz. Se ele não cuidar, ele não leva a esposa para passear, não tira férias com os filhos. Ele vira um ativista. E quando você pensar em dizer, eu não sei o que Deus quer da minha vida, mas você sabe porque a palavra já foi liberada. Você já sabe porque as mãos já foram impostas sobre a tua cabeça. Você já sabe o que Deus quer contigo. O que está faltando, pastor? Você se ocupar naquilo que Deus colocou você para fazer. O que está faltando? Se ocupe com aquilo que Deus chamou você para fazer. Então não entendi, seja mais claro. Isso é claro para você. Já entendeu? Não precisa? Já está claro? Faria mais? Quando nós falamos de ocupar naquilo que nós recebemos de Deus. E se formos dar aqui um simples exemplo para você, de alguém que vai estar exercendo o ministério na igreja. E Deus deu um dom para ele. Por exemplo, vamos usar aqui a misericórdia. Vai ficar muito simples e muito prático. Vamos usar a misericórdia? Para você estar com alegria, você está na igreja. É um exemplo prático. E olha quantas pessoas na igreja estão sendo dilaceradas, destruídas, chegam quebradas. Precisa o pastor falar contigo? Precisa o ministério falar contigo? Deus já te deu esse dom. Você sabe, o teu talento não é pregar, o teu dom não é
ser pastor, o seu dom não é ser profeta, o seu dom não é apostólico no sentido de você governar um distrito. Você sabe, Deus te deu misericórdia. O que você precisa fazer? Se ocupar nisso. Como é que se ocupa? Procurando as pessoas na igreja. Como é que se procura? É tendo contato, exercitando a comunhão que nós ouvimos aqui ontem. Como é que você vai exercitar a misericórdia com alegria se você não tem relacionamento com as pessoas da sua igreja? Os nossos relacionamentos, eles precisam sair do campo da virtualidade. Para de curtir o irmão. Para de dizer para o irmão, que pena, carinha de choro, vai emoji, vai na casa dele, vai visitar ele, vai passar uma milha com ele, as milhas com ele. Faça um exercício da alegria. Paulo declara sobre homens que no meio da sua tristeza, Paulo diz, eu tive homens que me alegraram no meio da minha tristeza. E diz a Bíblia que esses homens faziam isso com alegria. Tem gente que acha isso pouco. Exercitar a misericórdia na igreja. E se você começar a se ocupar, você vai perceber que se você não cuidar, aleluia, tu não vai ter tempo nem de cuidar da tua vida. Comece a se ocupar. Se você é aquele que vai pregar, te deu um talento para pregar. Como é que eu sei que isto é um dom que eu tenho? Se você passar a semana inteira vendo séries, como foi falado, se você passar a semana inteira fazendo outras coisas, e no domingo que tu vai pregar, tu abrir a Bíblia, achar que Deus vai te dar revelação na hora do culto, usa. Claro que não vai usar. Quando eu reconheço, dentro das atribuições eu tenho, eu sei. O pastor ministrou ontem, eu não sou aqui louco, eu não sou aqui o tópico que muitas das vezes nós estamos pedindo a Deus uma semana inteira uma palavra, mas nós estamos a semana inteira pedindo a Deus uma palavra. Chega talvez uma hora antes do culto, 2 horas antes do culto, o joelho está doendo, revelada. Aí eu estou falando daquele que não, irmão. Passa a semana inteira, ó. Posso fazer isso aqui? Aí não clareia, aí ele vai no Google. Aí o Google abre. Dependendo do clique que você der, tem Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. No clique que você entrar, você vai encontrar testemunha de Jeová. Dependendo que você entrar, você vai entrar nos anos sabáticos. Você vai entrando e se você não tiver cuidado no que fica. Aí você vai trazer fogo estranho. É. Aí você vai trazer coisas que não tem nada a ver com revelação não vem do céu, vem de fora. E aí se confunde, porque aí se você vai trazer maldição para a igreja, vai ser lá que falando para nós, faz uma coisa, se o Espírito de Deus fala, nenhuma condenação há sobre a terra de Israel, eu posso fazer aquilo que Deus manda, Deus vai mandar uma mulher, Deus vai falar com a mulher, estranho o processo, a história está no duelo do processo, o processo está dizendo, meu Deus, que negócio é esse? A história está na duela, muito lindo, a mula falando com ele. Você não sabe o que é a mula, não? O chat LGBT. O Google, a mula. A mula suprema. Se você prega a palavra, vai estudar, moço. Larga dessa vida sem vergonha, desculpa o termo aqui. Pedir desculpa pela. Eu peço desculpa não pela mensagem. Talvez pelo jargão carioquês. Agora, graça.
Sem vergonha. Sem vergonha. Cirurgia. Na cabeça. Um comando estava na cabeça. E o pastor não golpe na minha cabeça. Não faz isso. Pelo amor de Deus, tu quer que eu pegue para você, moço? Quer que eu abra a tua cabeça? E o povo lá, tudo na sala, esperando o Espírito Santo fazer uma cirurgia. E lá vem um moço sem bisturi, sem anestesia, não com anestesia, não com bisturi, não vai com. Aí fica olhando para a igreja não dá glória, a igreja não glorifica. Ah, tá frio, boca de ferro, tá batizado no vinagre. Pentecostalismo. Aquele que fala, é para ele. Eu vergonha na cara. Para ele. Porque eu vou gastar tempo. Gaste tempo. Deus te chamou para pregar. Prega. Só pregar. Conta a carochinha. Fábula. Vai fazer stand-up na igreja. Vai fazer graça no meio do povo. O povo precisa rir. O povo já tem a vida triste. É isso que nós estamos vendo do lado de fora. Mas Paulo não está dizendo isso para Timóteo. Paulo está dizendo, ocupa-te, aleluia, no dom que Deus te deu. Naquilo que Deus colocou na tua vida. Faça isso. Leia. Exerça isso na tua vida. Envolva isso. Envolva o ministério e o dom que Deus te deu. Estou caminhando para o fim. As horas estão caminhando contra mim. Quero ouvir ainda a palavra de Deus nessa manhã. Mas eu termino nesta manhã e caminho para o fim. Declarando sobre a vida de jovens, de homens, de mulheres e até mesmo anciãos. Chegam no final de uma carreira. Me permita aqui, não vou forçar o texto. Não vou. Mas o texto me permite entender que mesmo no final da carreira, Paulo está sendo útil para a vida de alguém. Chegam na velhice, dentro da igreja, e dizem, não tenho mais o que fazer, já fiz tudo que tinha para fazer. Velhice ainda darão frutos viçosos. Velhice ainda darão frutos viçosos. Saborosos. Saudáveis. Amáveis. E alimentam. E fortalecem. E dão estrutura. E dão ensinamento. E dão direcionamento para alguém que é jovem e não teve a mesma experiência que você. Você já está calejado. Já tomou pancada. Já sofreu, mas você está combatendo o bom combate. Acabando a carreira, mas com fé está no coração. Aleluia. Fé está no coração. Ainda declarar para muitos Timóteos que estão na igreja, não despreze o dom que está em ti. Não despreze o dom que está em ti. O Espírito está na minha boca. Os dons de Deus ainda estão sobre este tempo. A igreja do Senhor. Eu declaro sobre a vida desse fiel, no ano de 2026, não desprezes o dom que há em ti. Aleluia. E com imposição de mãos do presbitério. Receba essa palavra nesta manhã. No nome do Senhor Jesus, glorifica a Deus. Levante suas mãos para o Senhor. Levante suas mãos para Ele. Se você pode ficar de pé, fique de pé. Se você pode agradecer a Deus, você tem um dom. Você tem uma dádiva. Você tem um presente. Você tem um presente, mas foi Deus. Deus. Deus.
Agradeça a Deus porque você recebe. Aleluia. Então, essa ser a obra com alegria. Como aí você não pode ser grato nessa manhã? Você pode ser grato nessa manhã? Você pode ser grato nessa manhã? Colorido para que o Espírito Santo nessa reunião esteja ativo na tua coração. Então, nessa manhã, eu tenho dúvida. O Espírito Santo tenha clareado a tua mente. Estou orando aqui para que o Espírito Santo esteja aqui se defendendo em você. Como que já está entendendo? Como que já está entendendo? Como que já está impulsionando? Você está entendendo? Mas agora o Espírito Santo te lembra. Aí dentro. E tem mais. Já não. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Viva na plenitude do Evangelho. Viva na plenitude da missão. E naquilo que Deus nos chama para fazer. Nos tempos onde o Senhor tem nos chamado. Aplauda Ele, por favor, em nome de Jesus. Estourando a sua glória.